Olá, meus amigos, tudo bem? Passando aqui mais um dia aqui para deixar uma mensagem. Espero que te ajude, te fortaleça aí, tá bom? Eu queria falar hoje um pouco sobre filhos, né? Eu tenho três, eu tenho dois adolescentes já, um de 18 e uma vai fazer 14, e tenho uma de 3. E quando os nossos filhos vão crescendo, eles começam a ter as vontades deles, né? Ter os desejos. E muitas das vezes não é o que ensinamos e nem o que queremos que eles façam, mas são os desejos deles, né? E isso tem que ser respeitado. Como eu acho que a maioria de vocês sabem, eu sou evangélico. E os meus filhos, eles vão para a igreja comigo, gostam de ir para a igreja, né? Mas eles têm os desejos musicais, vamos dizer assim, um pouco diferente do meu. E às vezes as pessoas me perguntam, né? Poxa, Romário, fui, passei próximo à sua casa e ouvi um som lá. Você não é crente? Na maioria das vezes é a minha filha que está ouvindo. E as pessoas me fazem essa pergunta e no fundo elas querem me dizer assim, como que você deixa ou permite esse tipo de música na sua casa? E eu respondo para elas que eu tenho os meus gostos, né? E os meus filhos têm o deles. E a minha casa ela não é só minha, mas também dos meus filhos. E aonde eles têm que ouvir as músicas que eles gostam? Na casa deles, né? Então eu não me importo com o que os meus filhos ouçam, mesmo eu não gostando muitas vezes. Mas a casa é deles e eles têm direito também de ouvir o que eles gostam, né? E essa questão de impor, isso aí está muito atrasado. Antigamente, né, a nossa criação era feita muito por imposição. Você está na minha casa, você faz o que eu quero. Você está da minha casa, se não for do meu jeito, você vai embora se não estiver gostando. Quando tiver sua casa, você faça aí, faça do jeito que você quer. Isso não existe mais. A gente tem que criar um ambiente de paz na nossa casa, de paz no nosso lar. Não é uma música ou qualquer outra coisa que nosso filho queira fazer que vai causar uma guerra na nossa casa, que vai causar transtorno na nossa casa. A gente vê muitas mulheres, principalmente, casando jovens com 15, com 16, com 17, para sair daquela opressão, para sair daquela imposição que é colocada pelos seus pais. E na maioria das vezes, esses casamentos dão errado, porque elas não planejaram aquilo ali. Elas não queriam, na verdade, elas não queriam casar. Elas queriam apenas se livrar daquela opressão, se livrar, né, de estar vivendo sobre todo aquele peso. E o engraçado que é colocado pelos próprios pais, porque eles entendem que tem que fazer sempre o que eles querem. Então não faça isso. É, Como é que eu posso falar? Abra o seu entendimento. Não faça da sua casa um campo de guerra, um campo minado, um, um reino, né? Um, uma coisa ditatória, aonde só um manda e todos obedecem. Tem que ter harmonia, tem que respeitar o direito um do outro, né? Os meus filhos, eles amam ficar em casa, eles amam ficar comigo, ficar com a minha esposa, porque aqui o direito de todos são respeitados. Aqui não tem imposição. Logicamente que tem coisas que eu não aceito, né? Que eu falo, olha, isso eu não quero aqui. Mas sempre respeitando o direito de um e o direito do outro. Tem que haver isso.
senão fica um clima chato dentro de casa. O seu filho não vai ter alegria de ficar com você, não vai ter alegria de ficar dentro de casa. Ele vai procurar sempre a rua, porque geralmente o que a gente não oferece em casa para o nosso filho, ele vai buscar em outro lugar. Então pense nisso, abra o seu entendimento, não afaste o seu filho de você, seja menos ditador, seja mais amigo, tá? Para que haja harmonia no seu lar. Respeite os direitos do seu filho. Respeite se ele gosta de ouvir uma música, se ele gosta de usar uma roupa tal, um sapato tal. Meu filho de vez em quando corta o cabelo aqui, põe um símbolo da Nike, faz um risquinho. Isso para mim não muda nada quem ele é. Minha filha também gosta de fazer um risco na sobrancelha, pintar o cabelo de vermelho. Para mim isso não muda nada, continua sendo meus filhos e eu respeito o direito deles, eu não imponho nada. E Deus, você vê que Deus, ele criou o homem. E se Deus quisesse impor alguma coisa ao homem, se Deus quisesse tirar o livre-arbítrio do homem, o homem não tinha caído. Mas Deus, ele nos dá esse livre-arbítrio, né? Não que ele deseja sempre que nós façamos o que é bom, o que ele ensinou. A Bíblia fala que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E mesmo assim nós fazemos errado. Por quê? Porque ele não impõe. Ele simplesmente nos ensina o que tem que ter feito, o que tem que ser feito. Vai de cada um de nós. E aí nós queremos impor ao nosso filho? Pense nisso. Abra seu entendimento e não faça da sua casa um campo de guerra, mas faça da sua casa um lugar de paz, de alegria e de harmonia. Tá bom? Deus abençoe. Um abraço.